Bom dia, Isabela, mais uma vez, Luiz Eduardo, Maria Clara, Maria Eduarda, Marina, Monique, Pedro, Pietro, Vitória. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos. E como de costume, é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual nessa quinta-feira, dia 25 de julho do ano de 2020, tranquilo? Então, galerinha, já vou dando continuidade, que eu quero que essa aula hoje seja uma aula bastante produtiva. E aí, o bom da parte desse conteúdo, galera, que ele é o seguinte, certo? Toda aula, temos uma oportunidade de aprender os conteúdos anteriores. E aí eu selecionei alguns exercícios. Ficou? Ah, que bom, Isabela, que você ficou feliz. Muito bem, então. Parabéns. Então, você tirou uma nota boa, né? Então, eu selecionei aí uma lista de exercícios que eu vou até apresentar para vocês aqui agora, certo? Que eu vou começar dizendo esse conteúdo, e aí nós vamos fazer aí, tentar fazer aí até as 10h05, 10 e pouquinho, certo? Todos esses exercícios aqui para sanar de vez todas as nossas dúvidas, tranquilo? Então, vamos resolver hoje equações do primeiro grau. Aqui eu vou falar só, no caso, como que é uma equação do primeiro grau. Nós vamos agora, o nosso foco principal agora é nessas equações do primeiro grau, certo? E aqui é meio que uma formalidade matemática. Então, ele fala que todas essas equações aqui, que todas essas equações, essas 4 equações, certo? 1, 2, 3, 4, certo? É uma equação do primeiro grau. Ela é uma equação do primeiro grau porque ela tem, no caso, algumas seguintes características, né? Ela vai ter, no caso, sempre uma incógnita, que nem, por exemplo, aqui, ó, essa letra A, que é x menos 6 igual a zero. Ela tem apenas uma incógnita, apenas uma variável, e essa variável aqui, ó, x menos 6 igual a zero, ela tem um expoente aqui, ó, que como não tem nada em cima, é como se houvesse o número 1. Então, o grau dessa equação é grau 1, por esse motivo que chamamos de equações do primeiro grau. Aqui também, ó, essa daqui é 3t mais 5 igual a zero. Ela é do primeiro grau. Por exemplo, a minha incógnita agora não é mais o x, é o t. Eu posso usar a letra que eu quiser, certo? E o expoente dela aqui continua sendo o 1. Então, ela é uma equação do primeiro grau. O mesmo fato acontece aqui, ó, com 3x menos 12 igual a zero. É uma equação do primeiro grau, certo? E porque ela também tem esse expoente igual a 1, e aqui também o mesmo fato. Agora vejamos, toda a equação do primeiro grau, ela tem essa característica, sempre vai ser um número A, que multiplica a variável, a incógnita x, mais um número B, que vai ser igual a zero. Lembrando que A e B, no caso, são números. No caso, eles são números, beleza? Tranquilo? Então, a equação do primeiro grau ela tem essas características. O A e o B, eles têm um nome específico. O A e o B, eu chamo eles de coeficientes da equação. Ou seja, toda vez que eu estiver falando, por exemplo, quais são os coeficientes da equação, eu estou falando, no caso, do A e do B, e o A e o B são o quê? São números, tranquilo? Então, por exemplo, aqui, ó, 3x menos 12 igual a zero. É uma equação do primeiro grau, a sua incógnita é o x, e ele tem como números, ou seja, coeficientes, A igual a 3, ou seja, o A sempre vai ser o número que está acompanhado ao x, e o B, ele vai ser um número isolado sozinho, que no caso aí, certo, é o menos 12. Um outro exemplo aqui, ó, menos 2x menos 10 igual a zero. É uma equação do primeiro grau na incógnita y, então eu posso colocar a letra que eu quiser. Normalmente utilizamos, no caso, o x, mas eu posso utilizar a letra que eu quiser. No caso, eu utilizei o y. E tem como coeficientes, não sei, ou seja, como coeficientes, certo, o número a, que é igual a menos 2, porque o a sempre está acompanhado, no caso aí, ó, a minha incógnita, certo? E o número b,
certo? Que é um número que fica isolado sozinho, tranquilo? Mas olha só, tem outro fato também, ó. Eu vou escrever aqui, ó, 3x é igual a 12, certo? É uma equação do primeiro grau? É. Ela só não está nessa mesma característica aqui, ó. Mas eu posso fazer algumas modificações, certo? Que torna essa equação aqui, 3x igual a 12, igual a essa outra. Que modificação é essa? Eu peguei essa equação, o que que eu fiz? Eu subtraí 12 aqui e vim aqui, ó, e também subtraí 12, certo? Então fica assim, ó, 12 menos 12 é igual a zero. E aí eu vou só organizar, ó, vou escrever primeiro 3x, que é positivo, ó, 3x positivo, e depois escrevo o 12, certo? Então, essa equação, eu mostrei que essa equação, apesar de estar escrita, né, como 3x igual a 12, ela é a mesma coisa dessa outra. Então, nós podemos fazer modificações na equação para que ela fique com essa característica bem aqui, que é a característica ax mais b igual a zero, certo? Tranquilo isso daí, não se preocupem muito com essa parte, porque agora nós vamos aí fazer o que realmente interessa. Estão me acompanhando, turma? Tá bom, a Isabela falou que não está conseguindo ver ainda. Deixa eu ver aqui. A Alexandra, está conseguindo? Vê aí. Por quê? É a tela? Isabela não, a Alexandra falou que não está conseguindo ver ainda. Aqui, ó. A Alexandra Cristina falou que não está conseguindo ver. Está conseguindo? Não, não tô conseguindo ver a nota. Ah, tá. Depois da aula eu vejo o que está acontecendo. Não chegou no seu e-mail a nota? O que aconteceu? Olha, eu já vi, fucei meu celular e não achei. Mas você está entrando com o e-mail da escola para ver a sua nota? Porque você só consegue acessar utilizando o e-mail da escola. E aí nós vamos ver o que está acontecendo, tranquilo? Então, olha só, a Isabela falou que não está entendendo, certo? Mas nessa aula de hoje vai ficar um pouco mais claro o que estamos fazendo. Então, veja bem, a letra A, vou começar aqui resolvendo a letra A. Vou repetir aqui, certo? A letra A é 3x mais 5, certo? Igual a 8. O que é encontrar? Ele fala aqui, ó, calcule a raiz ou solução. O que significa raiz? Raiz significa qual é o valor numérico de x. E solução também significa a mesma coisa. Qual é a solução? Qual é a resposta? Então, raiz ou solução é a resposta da minha equação. E aí nós temos essa série de equação. Então, beleza. O que eu tenho que fazer, no caso aqui, para encontrar o valor de x? Eu tenho que isolar o valor de x. Eu tenho que deixar o x, no caso aí, sozinho. Ou no primeiro membro, que fica antes da igualdade, ou então no segundo membro, que fica depois da igualdade. Então, o objetivo é justamente esse: deixar o x isolado no primeiro ou no segundo membro. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui? Para começar a isolar o x, eu tenho que começar aqui, no caso, com o número 5. Eu tenho que pegar o 5 que está somando e eu vou jogar ele para o outro lado. Quando eu jogo o mais 5 para o outro lado, ele vai negativo, ele vai como menos 5. Então, é o que eu vou fazer, ó, vai ficar assim, ó, 3x é igual a 8, peguei o 5 e joguei ele para o outro lado. Então, eu troco o sinal dele, tranquilo? Então, vai ficar assim, ó, 3x é igual a 8 menos 5 é igual a 3. Agora, veja bem, quando eu estou somando, vai subtraindo. Se estivesse subtraindo, iria somando, certo? Quando eu estou multiplicando, eu jogo para o outro lado, no caso aí, dividindo. Então, o 3, ele está multiplicando o x. Eu vou jogar ele para o outro lado, no caso, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 3, peguei o 3 aqui e joguei ele para o outro lado. Ele está multiplicando, ele vem dividindo. Então, eu tenho como resposta que x é igual a 3 dividido para 3. 3 dividido para 3 é igual a 1, certo? Então, o meu x, certo? Ele é a solução. Mas o que significa a solução? É eu pegar aqui, ó, o número x, substituir ele no lugar aqui da minha equação original para ver se dá o número 8.
Se eu fazer isso, vamos ver o que acontece. Ó. Vai ser 3, no lugar do 3 agora, ó, 3 vezes x, mas só que eu descobri que o meu x vale quanto? Vale 1. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 1 mais 5 é igual a 8. Será que vai dar igual a 8 mesmo? Ó, 3 vezes 1 é igual a 3. Vou somar com 5 e ver se isso dá 8. 3 mais 5 é igual a 8. 8 é igual a 8. Então, a minha resposta está correta. Tranquilo? Alguém não conseguiu entender esse exercício? Alguém ficou aí sem entender? Vocês podem me dar um feedback, uma resposta aí, se entender? Escreva aí. Sim ou não? Sim ou não? Escrevam aí no chat, por gentileza. Deu para entender? Certo? Tranquilo? Isabela falou que não entendeu. Tranquilo, a gente repete as Não, operações. deu para Tranquilo? entender, sim. Deu para Tá, entender. deu para entender, né? Então, Sem dúvida, tranquilo. Então, inclusive. a gente vai resolvendo aqui todas as outras, né? Todos os procedimentos é praticamente igual, certo? Todos os procedimentos é praticamente igual. Então, agora eu vou aqui para a letra B, B de bola, tranquilo? Então, eu vou apagar aqui, certo? A letra A, tranquilo? E agora vou resolver a letra B. A letra B, ele diz que é o seguinte, ó. Ele fala que a letra B é igual a 10x menos 19, certo? E isso é igual a 21. O que eu tenho que fazer? Tenho que isolar a minha variável x, tenho que deixar o x sozinho. Então, antes de começar a fazer qualquer conta, eu tenho que refletir. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o menos 19, tenho que jogar ele para o outro lado. Quando eu pego o 19 e jogo ele para o outro lado, ele é negativo, ele vai para o outro lado como? Positivo. Então, vai ficar assim, ó, 10x é igual a 21, repetiu 21, e agora o 19, ele veio, no caso aí, positivo. Então, eu vou repetir aqui, ó, 10x é igual a 21 mais 19, isso dá igual a 40. Beleza, cheguei. O 10 está sozinho? Não, o 10 não está sozinho. O 10 ele está multiplicando. Toda vez que um número estiver do lado da minha incógnita, significa que os dois estão sendo multiplicados, tranquilo? Então, o 10 está multiplicando, eu vou jogar ele para o outro lado como? Dividindo. Então, eu vou tirar o 10 aqui e passar ele dividindo. Vai ficar x é igual a 40 dividido por 10. Então, eu sei muito bem, certo, que 40 dividido para 10, o meu x vai ser igual a 4 positivo. Então, a minha resposta, no caso, é 4 positivo. Agora, eu vou lá confirmar. Onde é que tem x na minha equação original, eu vou substituir agora aí por 4. Então, vai ficar 10 vezes 4 menos 19, vamos ver se realmente é igual a 21. Então, vai ficar, ó, 10 que multiplica o 4, que subtrai 19, e eu vou ver se isso é igual a 21. 10 vezes 4 é igual a 40, 40 menos 19 é igual a 21. 40 menos 19, 21. Então, 21 é igual a 21. Então, eu consigo verificar que essa minha resposta está totalmente correta. Tranquilo? Letra B também, a mesma coisa, né? Ficou meio esquisita, né, Leonardo, a minha seta aí, mas é desse jeito mesmo, a letra do professor, ela é feinha mesmo, tranquilo? Então, olha só, compreendido essa parte? Então, os procedimentos é esse. Então, nós temos que conseguir, né, repetir esses procedimentos, no caso, aprender de fato como é que faz essas operações, para a gente sair desse tipo de questão, porque o objetivo, certo, é trazer questões contextualizadas. Eu preciso aí de questões contextualizadas para ter algum fundamento de aprender matemática, certo? Aprender a matemática escolar para que nós possamos aplicar, certo, na vida real, no nosso cotidiano. Certo? Então, nós vamos aprender essa matemática pura, depois vamos passar para essa matemática aplicada, ou seja, pegar os conhecimentos aqui e usar no dia a dia, né, em situações do dia a dia. Então, eu vou apagar aqui, certo? Vou apagar aqui essa letra B, certo? E agora vou resolver a letra C,
certo? Deixa eu vir aqui, vou resolver, cadê? A letra C. Tranquilo? Então, a letra C, ela é o seguinte, ó, é 2x menos 7, que é igual a menos 10. Tranquilo? Então, eu vou avaliar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 7 e jogar ele para o outro lado. Ele não é negativo, ele vai, então, positivo. Então, vai ficar assim, ó, 2x é igual a menos 10 mais 7. Passei o 7 para o outro lado, ele foi positivo. Então, eu vou repetir, ó, 2x é igual menos 10 com mais 7. Ou seja, olha, eu devo 10 reais para uma pessoa, mas eu tenho apenas, no caso aí, ó, 7 reais para pagar. Então, eu vou pagar os 7 e ainda vou ficar devendo 3. Tranquilo? Então, ó, agora eu avalio essa segunda equação. Eu vou olhar para o número 2. O 2 está multiplicando o x, então ele vai para o outro lado, dividindo. Vai ficar x é igual a menos 3 dividido por 2. Então, a minha solução dessa minha equação, certo? No caso, vai ser o quê? X igual a menos 3 sobre 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e substituir lá no lugar do x para ver se isso está certo mesmo. Então, eu vou repetir, ó, o 2 que vai multiplicar quem? O x. Mas quanto é que vale esse x? O meu x vale menos 3 sobre 2. Eu estou colocando ele entre parênteses, pessoal, pelo seguinte fato, certo? Porque o meu 2 ele é positivo e vai multiplicar essa fração que é negativa. Eu tenho que fazer o quê? O jogo de sinal. Menos 7 e isso é igual a menos 10. Como é que eu faço, no caso, a multiplicação de fração? Vai ser numerador com numerador, denominador com denominador. Embaixo do 2 não tem nada, então é como se tivesse 1, porque 2 dividido para 1 dá igual ao próprio 2. Então, agora vamos explicar. Ó, 2 vezes menos 3 dá igual a menos 6. 1 vezes 2 dá igual a 2. Isso menos 7, que é igual a menos 10, certo? Agora, olha só. Menos 6 dividido para 2, isso dá igual a menos 3, né? 6 dividido para 2 é igual a 3. O sinal de menos, eu vou repetir. Menos 7 é igual a 10. Eu devo 3 reais para uma pessoa e 7 reais para outra, então eu tenho uma dívida de menos 10. Então, menos 10 é igual a menos 10. Então, a minha letra aí, no caso C, certo? Ela está correta, tranquilo? Então, vou pegar aqui minha borracha mais uma vez, certo? E vou apagar essa continha aqui para a gente resolver a letra D agora, tranquilo? Deixa eu apagar aqui, tudinho direitinho, certo? Então, agora nós vamos para a letra D. Então, a minha letra D, cadê a letra D? A minha letra D, aí nós temos números racionais, certo? Números racionais, então é 0,5x, certo? Mais 2,6, isso é igual a 5,1. 5,1. Então, o mesmo procedimento eu vou fazer agora nessa equação. Eu vou pegar o meu mais 2,6 e vou passar ele para o outro lado, certo? Eu vou passar ele para o outro lado. Então, ele vai com um sinal negativo, tranquilo? Então, eu vou repetir aqui, ó, 0,5x é igual a 5,1. O mais 2,6 foi para o outro lado como menos 2,6. Então, fica 0,5x é igual, certo, a 5,1 menos 2,6. Isso vai dar, no caso aí, 2,5. Isso resulta em 2,5, certo? X vai ficar igual, agora o seguinte, ó, 2,5 dividido por 0,5. Então, 2,5, certo? Dividido para 0,5, isso vai resultar, certo? Em x igual, no caso aí, a 5, certo? A 5. Ou seja, 2,5, por exemplo, aqui, ó, eu posso interpretar esse resultado da seguinte maneira. Quantas vezes o 0,5 cabe dentro de 2,5? Quantas vezes 50 centavos cabe dentro de R$ 2,50? De novo, ó,
para saber que é igual a 5. 0,5 é a mesma coisa que 50 centavos. 2,5 é R$ 2,50. Então, quantas vezes 50 centavos cabe dentro de R$ 2,50? Então, olha só, 50 centavos mais 50 centavos mais 50 centavos mais 50 centavos mais 50 centavos, ó. 50 centavos mais 50 centavos, R$ 1,00. 1,50. No caso aí, ó, 2,50. Então, cabe 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que o x é igual a 5. Tranquilo? Mas só que eu vou apagar isso daqui para tirar a prova real, certo? Agora eu vou tirar a prova real. Como é que é a prova real? Eu vou pegar agora o 5 e vou substituir no lugar do x. Tranquilo? Então, vai ficar, ó, 0,5 que multiplica x, mas o meu x vale quanto? Vale 5. Então, eu vou substituir aqui por 5. Mais 2,6 é igual a 5,1. Tranquilo? Então, ó, 0,5. 0,5 vezes 5, isso vai ser igual a 2,50, certo? Então, isso vai ser igual a 2,50 mais 2,6, isso é igual a 5,1. Então, 2,5, R$ 2,50 mais R$ 2,60, isso dá igual a R$ 5,10. Então, eu posso dizer que 5,1 é igual a 5,1. Se 5,1 é igual a 5,1, quer dizer que o meu x está o quê? Correto. Então, x é igual a 5. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui no Google Sala de Aula, ver se alguém escreveu, certo? Porque o x é igual ao t. Eu acho que porque minha letra está muito feinha hoje. Em qual questão aí? 9. Ficou mais ou menos. Pergunte. Eu peguei aqui meu computador e fui ver minha nota e eu consegui ver. Tranquilo. É só vocês fuçarem um pouquinho aí que vocês conseguem achar. Vocês sabem mexer nessas tecnologias tudinho aí melhor do que eu. Vocês arrebentam aí, tranquilo? Então, aí nas pontuações, galera, vocês conseguem ver, certo? O valor, no caso aí, de cada questão, certo? Então, vocês conseguem ver, corrigir a prova direitinho, certo? Tem o gabarito lá, né? Certinho, vocês conseguem achar isso daí. Beleza? Então, eu resolvi a letra D, agora eu vou para a letra E. Tranquilo? Então, eu vou apagar agora essa daqui. Agora me diz aí, clareou? Ficou melhor agora? Quem estava com dúvida aí, não estava entendendo a equação? O objetivo final, né? Um dos objetivos finais é resolver de todas as nossas aulas, desde o dia 8 de junho até hoje, que é o dia 25, o objetivo era resolver esse tipo de equação. Certo? Então, a gente aprendeu a resolver, agora a gente vai fazer, por exemplo, exercícios que têm aplicação no cotidiano. Mas quem não entendeu, está entendendo essa parte, então entendeu o conteúdo por completo, tranquilo? E aí, alguém tem alguma dúvida em mais alguma coisa aí? Estão conseguindo entender? Isso daqui a gente só aprende realmente de fato quando a gente coloca aí a mão na massa, beleza? Tranquilo, Luiz Arthur? Então, a gente consegue compreender, porque agora vocês estão vendo eu fazendo, vocês estão ali meio que sendo direcionados, vocês só vão aprender de fato quando colocar a mão na massa, tranquilo? Então, tem que fazer esses exercícios aqui também para poder aprender. E fazer sem olhar. Matemática se aprende fazendo, tranquilo? Então, chega de conversa, vamos aí para a letra E, certo? Letra E. A letra E é 5x menos 27 é igual a menos 4x. Agora já fica diferente, certo? Agora, essa equação aqui já é um pouco diferente. Por que um pouco diferente? Porque lembra que eu falei que o objetivo de resolver uma equação é isolar o x? Então, a gente tem que deixar o x no primeiro membro, ou então no segundo, e números no primeiro membro, ou então no segundo. Vai de acordo com o que eu quiser. Então, veja bem, esse 5x aqui, ó, ele está no lugar certo. Ele está onde? No primeiro membro. Mas esse menos 4x, ele não está no lugar certo. Ele tem que passar para o outro lado. E o 27, ele tem que passar
certo? Para o outro lado, para ficar números isolados. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. O 27, eu tenho que passar ele para o outro lado, ele é negativo, ele vai como? Positivo. Tranquilo? O 27, ele vai positivo. Agora, certo? Eu vou pegar esse menos 4, que está no segundo membro, ele está no lugar errado, eu tenho que jogar ele para o outro lado. Se ele é negativo, ele vai como? Positivo. Certo? Então, resolvendo aí, acompanha. Ó. O 5 está no lugar certo, eu vou deixar ele aqui. Certo? O 4, ele está no lugar errado, porque tem que ficar números com X de um lado e números isolados do outro. Então, olha só, o menos 4x, certo? Ele é positivo, ele é negativo, ele vem para o outro lado como? Positivo. Então, ele vem como 4x. Isso é igual. Na hora que eu tiro o 4x aqui, ó, fica 0, né? Então, fica 0. Eu vou pegar esse 27 e jogar ele para o outro lado. Ele vai como? Positivo. Então, vem o 27 positivo. Agora eu vou somar esses dois carinhas aqui, ó. Como é que eu somo ele? Veja bem, eu tenho 5x, vou lá e ganho mais 4x. Se eu tenho 5x e ganho mais 4x, eu vou ficar com quanto? Com 9. Se eu tenho 5x e ganho 4, vou ficar com 9. E isso é igual a quanto? Isso é igual a 27, certo? Agora, o meu 9, ele está multiplicando o x. Eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 27 dividido para 9. 27 dividido para 9. Então, x vai ser igual aí, no caso, a 3, porque 27 dividido para 9 é igual a 3. Agora, eu vou comprovar se realmente está certo. Eu vou pegar o valor de x e vou substituir, certo, no lugar do x. Vou pegar o 3, que é igual a x, substituir no lugar de x. Então, vai ficar assim, ó, 5 que multiplica x, mas o x vale quanto? Vale 3. Então, vale 3. Menos 27, que é igual a menos 4 vezes quem? Vezes 3. Porque aqui também é x, ó. Então, já que tem x, eu coloco quem? O 3. Agora, a gente vai resolver, ó. 4 ou 5 vezes 3 é igual a 15, menos 27, isso é igual menos 4 vezes 3 positivo, ó, menos com mais, dá igual a menos, certo? 4 vezes 3 é igual a 12. Tranquilo? Agora eu faço aqui, ó, eu tenho 15 reais, esse 15 aqui ele é positivo, certo? Eu tenho 15 reais, mas só que eu devo 27, eu vou ficar devendo quanto? 12. Então, menos 12 é igual a menos 12, e o 3 está o quê? Correto. Então, no meu exercício aí, eu consegui mostrar que está correto. Tranquilo até sétimo ano? Tranquilão aí? Tá dando para entender? Todo mundo compreendendo? Entendendo aí, Alexandra, Caio, Enzo, Guilherme, Isabela, Isaac, João Paulo, Leonardo, Lucas, Luiz Eduardo, Luiz Arthur, Maria Clara, Maria Eduarda, Marina, Matheus, Monique, Paulo, Pedro, Pietro, Rafael, Thaís, Vitória, tá todo mundo comigo aprendendo esse conteúdo aí? Tranquilo, então. Então, vocês estão conseguindo tirar essas dúvidas aí que vocês têm em relação a equações, a esse conteúdo de equações, tranquilo? Essa parte aqui, galerinha, depois que pega a manha, ela fica bem fácil, tranquilo? Ela fica bastante fácil aí depois que a gente pega as manhas de resolver esses exercícios, tranquilo? Deixa eu apagar. Beleza, agora a gente vai resolver a letra F, a letra F, né? Então, a letra F, certo? F aí de... Professor, falta 5 minutos. Tá, já eu vou terminar. Vou resolver a letra F, e aí vocês copiem aí, ó, certo? E tentem fazer depois essas outras aí, ó, tranquilo? A letra F é 9x mais 5, 9x mais 5 é igual a 4x, tranquilo? E aí nós temos um problema, ó. Que problema é esse? Olha só, esse 4 aqui, ele não está no lugar dele. Então, eu tenho que jogar ele para o outro lado, mas ele é positivo, ele vem negativo. Agora, olha só, esse 5, ele também não está do lado certo, ele tem que ir para o segundo membro.
Então, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai negativo, porque ele é positivo. Tranquilo? Então, resolvendo aí, ó, o 9x vai continuar aqui. Aqui, ó, o 4x vem para o outro lado subtraindo, certo? O 5 vem para o outro lado também subtraindo. Tranquilo? Agora, olha só, eu tenho 9x, vou lá e perco 4. Se eu tenho 9x e perco 4, eu vou ficar, no caso aí, com 5x é igual a menos 5x. O meu 5, ele está multiplicando o x, então ele vai vir para esse outro lado como? Dividindo. Então, vai ficar x é igual a menos 5 dividido por menos 5. Então, o meu x vai ser igual a menos 1. Vai ser igual a menos 1. Então, agora eu vou pegar o valor de x e vou tirar a prova real, certo? E vou substituir aqui e vou substituir ali também. Onde é que tem x, eu vou substituir. Então, vai ficar aqui, ó, 9 que multiplica, vou colocar entre parênteses porque é negativo, certo? Mais 5 é igual a 4 que multiplica menos 1. 9 positivo com negativo dá negativo. 9 vezes 1 é igual a 9. Vou repetir o 5, certo? 4 vezes 1, positivo com negativo, ou seja, amigo do meu inimigo é igual ao meu inimigo. 4 vezes 1 é igual a 4. Resolvendo aqui, ó. Ia resolver ali, vou resolver aqui embaixo mesmo. Olha só, eu devo R$9, galerinha, mas eu tenho só 5 para pagar. Eu pago o que eu tenho, certo? Ainda fico devendo R$4. Então, menos 4 é igual a menos 4. Então, x igual a menos 1 está o quê? Correto, tranquilo? Essa GHIJK, eu vou pedir que vocês refaçam tudo. Quem quiser aprender realmente de fato, aqui, ó, é uma promessa que eu faço. Quem fazer todos esses exercícios aqui, ó, todos esses exercícios, vai conseguir entender todo o conteúdo, certo? Quem fazer esses exercícios depois só vai precisar, né, utilizar esses conhecimentos nos próximos exercícios que eu vou fazer em outra aula. Então, qual é a missão de hoje? Qual é o objetivo de hoje? Que vocês façam todos esses exercícios aqui, tranquilo? Repitam aí, tirem uma foto, deixa eu até falar qual é a página no livro. Deixa eu pegar aqui o livro. Cadê o livro? Aqui. Deixa eu pegar aqui o livro. E esses aí, galera, vocês façam, mas só que não precisa me mandar, tranquilo? Não precisa me mandar, porque os exercícios que eu vou colocar é só... Então, aqui, ó, é só exercício no Google Sala de Aula, certo? Então, a página aí, ó, desses exercícios é a página 153, certo? Atividade, certo? Atividade 1, para quem quiser realizar esse exercício aí. Faz no caderno, qualquer dúvida que surgir, me pergunta, certo? Que eu estou aí para ajudar vocês. Tranquilo? Então, ó, vou finalizar aqui a gravação da aula, certo? Porque vou fazer a chamada